pode fazer o seguinte, tá? Vamos criar aqui dentro uma pastinha chamada controllers. Vamos deixar os nossos métodos HTTP já meio criados e aí depois a gente adiciona mais configurações ali conforme a gente vai precisando. Tá? Então, nova pasta aqui, eu vou chamar ela de controllers. Tá? Dentro dessa pasta de controllers a gente vai ter teoricamente todos os métodos aqui que a gente vai precisar. Tá? Algo tipo essas configurações aqui. Em vez da gente ter, por exemplo, todos os nossos métodos em um arquivo só, a gente poderia ter, tá? Todos diversos métodos aqui. A gente separa ele em pastas separadas. Eu gosto de chamar de controllers, é meio que um padrão, né? A gente chamar de controllers. Porque daí a gente dá uma organizada na regra de negócio. E aí não vai ficar tudo aqui dentro, tá? Porque senão começa a ficar bagunçado demais o arquivo, não é uma boa prática fazer desse jeito, tá? Vamos lá, vamos criar uma primeira rota aqui então. Eu vou chamar de. Como é que a gente pode chamar? A gente vai criar a rota de cadastro do usuário, né? Que a gente tinha lá no nosso C Sharp. C Sharp. Nosso C Sharp. Vou chamar ela de sign up. Sign up. Barra sign up.ts. O que eu fiz aqui? Adicionei uma pasta chamada signing up com traço, porque são duas palavras. Agora eu já estou ligado. E sign in up aqui também, duas palavras. Aqui é o nome do arquivo, .ts, e ali uma pasta. E o Visual Studio Code cria automaticamente uma pasta e dentro ela já cria o arquivo. Tá? O que eu vou fazer aqui? Mais ou menos como a gente fez lá nos nossos services no React, tá? Não vai ser muito diferente. A gente vai criar então uma const signup vai ser igual a uma função vazia, por enquanto. E aqui a gente vai dar um export const signup controller signup controller dentro de controllers signup controller vai ser igual a um objeto vazio. Esse objeto vazio peraí, esse objeto vazio, ó, isso aqui é uma função letra minúscula. Eu gosto de seguir esse padrãozinho, tá? Então, o meu controller aqui, nesse caso eu vou deixar ele com letra maiúscula, o padrão é minúsculo, né? Tá, mas eu vou deixar esse cara aqui com letra maiúscula, que ele vai ficar mais bonito nesse contexto. É como se eu estivesse fazendo um export class, né? Nesse cara. Então eu vou deixar ele maiúsculo. E aqui dentro eu vou jogar o meu signup, que é a minha função de signup, tá? Então, o que que vai Aparente? acontecer? Oi? Você não tá aparente? Não entendi, desculpa. Você não precisa botar parênteses? Parênteses? É tipo quando tu chama a função, tu não põe parênteses, abre e fecha Ah, parênteses. sim, tá, tudo bem, mas a gente não tá chamando ela. A gente só tá repassando para esse objeto, porque quando a gente for usar esse método, a gente vai colocar Ponto sign signup. up. Tá. Isso. Porque assim, ó, a gente vai ter dois casos, tá? A gente vai ter duas validações aqui. A primeira é o método que recebe, que faz, tipo, inserções no banco, faz esse tipo de coisa. E o segundo método vai ser a validação de dados. Então, por exemplo, quando a gente mandar o e-mail e senha, a gente tem que avaliar se esse e-mail e senha eles estão corretos ou não. Daqui a pouco tu mandou só números no e-mail. Pode acontecer se o cara chamar direto a API e não passar pela validação do front-end. A gente tem que deixar isso configurado. Por isso que eu vou deixar aqui, deixar facilitado para mim adicionar mais métodos se necessário for. Então, beleza. Criei aqui o meu sign-up controller. Eu vou, eu vou renomear esse arquivo aqui, tá? Porque eu vou chamar ele de sign-up controller também, tá? Mesmo nome daquilo que está sendo exportado para o nome do arquivo.
Eu acho que fica mais padronizado, fica melhor assim, tá? Fica mais claro para quem está utilizando a aplicação. Controllers. O que eu vou fazer dentro da pasta de controllers? Eu vou adicionar um index.ts. O que esse index.ts faz? Qual é a função dele? Exportar tudo de ponto barra signup barra controller. Ou seja, aquela função que tem aqui dentro, ó, que eu estou exportando, essa constante, eu vou reexportar ela aqui de controllers. De modo que, por exemplo, quero utilizar o signup controller. Da onde é que eu importo ele? De controllers. Se eu tiver sign-in controller, eu coloco aqui, ó, vírgula, sign-in controller. Entendeu? Eu gosto mais desse jeito, fica mais bonito o código, tá? Mas nós não vamos usar isso aqui não, tá? Não precisem colocar isso. Foi só para mostrar. Criamos as nossas controllers aqui dentro. A próxima coisa que eu vou fazer, e que talvez eu devesse ter feito até mesmo antes das controllers, mas não tem problemas, é criar uma pasta chamada de routes. São rotas. Aqui dentro eu vou ter somente um arquivo mesmo, que ele vai se chamar routes.ts. O que esse arquivo de routes.ts faz? Primeira coisa que ele vai fazer, tá? Ele vai dar um import em alguma coisa do Express. Que coisa que ele vai importar do Express? O router, que são rotas. Esse cara aqui vai permitir que aqui dentro a gente configure diversas rotas para nossa aplicação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar um arquivo só para definir rotas. E aqui a gente não vai utilizar nesse formato, tá? A gente vai utilizar o arquivo específico diretamente. As rotas que a gente configura. A gente deixa mais isolado a coisa toda, né? Então a gente criou o nosso arquivo de rotas, mas ele só isso não faz nada, a gente só importou o router. A gente vai fazer o seguinte, cria uma constante da instância do router aqui, e nessa constante a gente vai poder declarar todos os nossos métodos, get, put, todos eles aqui, vários deles, né? Delete e tudo mais. E aí depois que a gente declarou esses métodos, a gente exporta ele. Mas enfim, aqui dentro é o nosso arquivo de rotas. É como se fosse lá no TypeScript, no React.js, que tu tem aquele switch de rotas, tá ligado? Tu tem várias rotas ali que tu pode declarar. Aqui a gente vai declarar da mesma forma, tá? Então, por exemplo, eu tenho o router, a partir de agora eu posso declarar minha rota, então eu vou declarar a primeira rota, que vai ser routes.get. Qual é o endereço da minha rota? Vai ser barra sign-in up. É a primeira rota. Beleza. Esse é o primeiro parâmetro do get. Qual é o segundo parâmetro? É o handle. O que é o handle? É aquele aerofunction que a gente falou, que recebe rec e res. Tá? Só que lembra que a gente não vai fazer desse jeito. A gente configurou o controller. É aqui dentro que a gente usa o controller. Então a gente vai colocar aqui, ó, signing up controller, ponto, sign up. O sign up, vocês lembram muito bem que ele é uma função. Ó, ele é uma função que retorna void, né? Por enquanto, a gente vai mudar isso. Ele é uma função e é isso aí. Está configurado de novo, tá? Vamos lá no sign up de novo. Eu só vou dar aqui um console.log aqui pra gente ver se ele tá chegando realmente até aqui, tá? Beleza? Eu deixei configurado, a gente configurou aqui dentro das rotas. Isso aqui funciona? Adivinhem vocês. A gente definiu as rotas. Só que é como se fosse lá no React. Tu definiu um componente. Se tu não usar aquele componente, o que adianta tu definir ele? Não faz nada. Então a mesma coisa, a gente definiu as rotas em um arquivo separado, tá? No arquivo ali que a gente viu.
Como é que faz para usar as rotas que a gente definiu? Eu vou apagar esse get que está aqui, porque esse arquivo server, a gente vai deixar ele somente como configurações iniciais do nosso arquivo. Aqui a gente vai definir cores, a gente define talvez alguns meters de autenticação, alguma coisa assim. Tá? É aqui que a gente define. Outra coisa que a gente define aqui é rotas. Como é que a gente define isso? app.use é uma função, e aqui dentro dessa função a gente vai colocar routes, né? Aqui eu tenho o auto import, tá? Ele importou automaticamente. Então, ó, onde é que ele importou aqui, ó? Lá de routes. Então, o que a gente fez aqui, tá? Criamos o nosso service. Nosso service vai ser a base da aplicação. O nosso service inicialmente ele depende de rotas. Nas rotas, então a gente define todas as rotas da nossa aplicação. Agora, por enquanto, né, a gente só tem signing up aqui, só tem uma rota definida. E essa rota ela utiliza um controller que a gente definiu aqui dentro da nossa pasta de controllers. Legal. Teoricamente, tá? Isso aqui deve funcionar. A gente roda aqui no terminal, então yarn start. Ó, yarn start. Se a gente vai no navegador, agora aqui, e roda aqui, ó, entra na rota que a gente configurou, sign in-up, executa. Olha só o que aconteceu. Parece que deu problema. Ele não retornou nada. Por quê? Porque olha só, dentro do nosso sign up aqui, olha aqui, ó, a gente só tem um console log, tá vendo? A gente não está retornando nada. A gente não está encerrando a requisição. Mas, olha só, console log. Tá aqui no terminal, ó. Chegou aqui. Significa que ele veio até aqui. Só que se eu voltar no navegador, ainda tá rodando, tá? Isso aqui era do antigo. Ainda tá rodando. Vou cancelar aqui, tá? Vamos revisar o fluxo, só para vocês entenderem bem o que acontece. Tá? Quando eu rodo o yarn start, eu inicio o TS Node ali para ele escutar esse arquivo. Ele inicia uma aplicação express, inicia o app, define as rotas que a gente vai utilizar e fica escutando. Chamei uma determinada rota que está configurada aqui. O que ele faz? O app identifica qual rota é, e quando, ó, ele vai olhando de cima para baixo. Então, se eu tiver várias rotas aqui, ele vai chegar só nessa. Nessas outras ele não chega. Porque ele chegou aqui, bateu, é essa rota. Então, ele analisa a rota, olha, é essa aqui, tá. O que eu preciso fazer para essa rota? Tá depois da vírgula que a gente faz para a rota. Eu executo essa função aqui. Beleza, executo a função. Né? Essa função aqui, ó. Então, executo a função. Ele executou. E é isso aí. Só que a função a gente não está dando um retorno para ela, né? A gente não está dando um resultado de volta. Por isso que o nosso servidor lá ele ficou rodando o tempo todo. E nunca parou. Tá? Primeira coisa, vocês lembram que o get, nesse caso, ele dá sempre um REC e o RES? Né? Como é que a gente passa esse REC e RES aqui para o sign-up? Na verdade, o REC e o RES ele já foi passado automaticamente para o sign-up aqui. A gente só precisa, lá no sign-up, receber o REC e o RES. REC e RES. Que é a request e a resposta. A gente só precisa receber esses caras. A gente está usando TypeScript aqui. Vai dar erro. A gente precisa definir tipos aqui ou colocar N, que é qualquer tipo. Tá? O que a gente faz nesse caso, então? A gente importa do Express o port from, tá certo? A gente importa do Express dois tipos que a gente usa. REC, que é o request, e o res, que é de response. E aí a gente pode tipar REC, request, response, Show. Então, vamos de novo. O que aconteceu? Eu chamei, o meu navegador vai chegar no app, o app vai redirecionar uma chamada que o meu navegador fez para uma das rotas, ele identifica qual rota for, né?
Se eu não tiver rota, ele vai dizer que not found, porque ele não encontrou uma rota, né? É isso que ele faz. Então ele vai chegar aqui, ele vai saber que essa rota tem que executar essa função aqui. Então lá dentro, ele executa essa função, passando o rec e request, e response, né? Request e response para minha função. Aqui dentro, o que vai acontecer então? Eu recebo o request e a response, tá? E agora, para essa chamada finalizar e eu devolver os dados para o meu front-end, como eu falei antes, eu preciso usar o res, resposta que a gente quer entregar para o usuário, ponto send. E aí aqui dentro, então eu posso mandar, ó, o chegou aqui, tá? Eu vou tirar esse console log fora aqui porque eu não quero mais ele. Tá? Então eu vou chegar até aqui e depois eu vou dar uma resposta para o usuário. É isso aí que vai acontecer. Legal. Então eu chego aqui, o Express sabe que ele está usando rotas. Nas rotas ele sabe qual rota vai estar usando e sabe que ele precisa executar esta função aqui quando chegar nessa rota. Legal. Executa a função. Quando eu chego aqui, eu executo tudo que tem dentro da função e finalizo. Finalizo a função retornando. Aqui. Return has, retornando o has, né? Com o send. Eu sempre dou o return, porque daí eu sei que a função finaliza. Se eu tiver códigos depois do meu return, esse código não vai ser executado. Né? Porque se eu já estou dando a resposta para o usuário, eu não posso fazer mais nada depois disso. Tá? Isso é importante frisar. E show! Teoricamente, então, outra coisa legal, tá? Que a gente nem se deu conta, mas está acontecendo, a gente deu o yarn start. Vocês lembram que a gente configurou aqui o TS Node Dev? O que o TS Node Dev faz? Ele fica escutando os arquivos da nossa aplicação. Então, se eu modificar o signup controller, has been changed, has been modified. Então, ele já identificou que teve alteração e já atualizou e já encerrou e ligou de novo a aplicação. Isso é bem rápido, Ctrl S, é muito rápido essa alteração, né? Isso é muito legal. Então, já encerrou e iniciou a aplicação de novo, de modo que as nossas alterações, se eu venho no navegador, ou não, abriu o Firefox. Vou deixar aqui. Aqui. Se eu venho aqui agora, então, vamos digitar aqui, teste, você lembra que a gente apagou a rota, né? Se eu der um reload, cannot get. Ele não encontrou a rota teste. Então, vamos lá. Porque a gente não configurou ela, né? Sign up, e chegou até aqui. Já está funcionando igual como estava antes. O que mudou? O que mudou? Que a gente deixou nossa aplicação muito mais organizada. A gente definiu aqui que o nosso server vai ser a configuração inicial do Express. Routes vai ter todas as rotas que a gente quiser na nossa aplicação, a gente vai colocar aqui dentro. Controllers. Controllers vai ter a lista com todos os métodos que vão responder a alguma rota. Então vão ficar aqui dentro de controllers. Tá? E isso é muito massa, a gente deixa a aplicação muito mais organizada. Se algum desenvolvedor, alguém chegar a olhar o nosso código, ele vai conseguir olhar muito mais facilmente para essas coisas e vai entender o que está acontecendo. O que eu vou fazer agora? Vamos comitar essas alterações aqui para deixar o código bem versionado, tá? E é isso aí. A gente tem a base da nossa aplicação configurada. Né? Todo o Express com o TypeScript está rodando legal.